Quando a gente lê o livro de Juízes, o livro de Juízes ele é um livro só sobre caos. Por quê? Porque ele apresenta um ciclo espiritual, e eu estou falando aqui especificamente de um caos espiritual, e a gente vai entender a respeito disso. Ele é só sobre caos espiritual, e o caos espiritual ele reflete muitas vezes na vida integral da pessoa, e todo caos espiritual reflete na vida integral. Por exemplo, quando você vai ler o livro de Juízes, você vai ver que nos juízes que acontecem, era um povo que ainda estava se estabelecendo, não era na verdade nem uma nação e nem um país. Israel não estava totalmente formado, ele eram umas tribos que estavam reunidas num determinado território. Em alguns momentos ainda existiam guerras, e essas guerras existiam para fortalecer determinado espaço geográfico, mas o que acontecia de fato não existia uma única pessoa que organizava a nação como todo. Para determinado território ou determinada tribo existia, num determinado momento surgia e se levantava uma pessoa, Deus trazia essa pessoa, e essa pessoa organizava o caos naquele determinado momento. Mas ele organizava aquele caos, ele estruturava aquele momento por uma questão simples, presta atenção. Primeiro, Israel fazia o que era mal para com o Senhor, o que era errado para com o Senhor. E você vai ver que sempre começa dessa maneira. O ciclo começa com a primeira frase, dizendo que Israel fez o que desagrada a Deus, fez o que era errado, buscou para si outros deuses. A gente vai ver hoje a história de Jefté. Jefté trouxe para si 7 divindades e passou a cultuar essas divindades e a buscar esses deuses, se afastou de Deus, não quis mais saber do Deus Jeová, Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, e por causa disso o mal se instaura. Por causa do mal instaurado naquela nação, o que acontece logo depois disso é que opressores se levantam, e Deus permite que esses opressores, que outras nações se levantem e vão subjugar o povo de Israel. E esses opressores vêm sobre Israel e por um determinado período de tempo torna esta nação escrava, serva, ou ao mesmo tempo fica ali torrando a paciência, enchendo mesmo a paciência deles, fazendo com que eles fiquem ou sem o seu espaço, ou subjugado por eles, e assim por diante. O próximo passo de tudo isso é que Israel, cansado de tudo isso, lembra: puxa vida, nós criamos para nós outros deuses, trouxemos para nós outros deuses, nós estamos reféns da situação que nós mesmos criamos, portanto agora a gente precisa começar a colocar nossa casa em ordem, vamos clamar a Deus. Parece típico, né? A gente se esquece de Deus, e aí a gente cria para nós outros deuses, o trabalho, o status, o dinheiro, mulheres, conquistas, poder, seja lá o que for, e de repente o caos se instaura na nossa vida, e aí a gente lembra de Deus. Diz: agora está na hora de clamar a Deus. E a gente passa a clamar a Deus, e a gente clama, pede, Israel clama, e aí Deus manda um juiz, um libertador. Semana passada nós vimos Débora e Baraque. Débora, o que foi que a palavra-chave para ela? Desperta. E Baraque? Levanta. Baraque era o crente de Araque. Levanta. Hoje nós vamos ver Jefté. Deus levanta um sujeito, Deus levanta uma mulher, Deus levanta um cara, e esse cara passa a ser o libertador, o juiz, aquele que vai representar a salvação para Israel.
Este juiz, ele passa a ser cheio do Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo, ele consegue subjugar nações, extirpar o inimigo, colocar a casa em ordem. E a partir daí, o povo passa a obter a vitória, e a casa se arruma, e a situação se organiza novamente. E o resultado de tudo isso é que a paz, a harmonia é instaurada em Israel. Presta atenção, nada mais, nada menos do que esse ciclo, de uma certa forma, está apontando para o que Jesus Cristo fez por nós. O caos representa o ciclo do pecado nas nossas vidas. Nós optamos por nos distanciarmos de Deus. Nós criamos para nós outros deuses. Nós optamos, antes de qualquer coisa, dizer: Deus, eu vou criar para mim um grito de liberdade, vou distanciar, eu não quero mais saber do Senhor, eu não me interesso mais no Senhor, eu vou criar aqui outros deuses. E você cria para você outros deuses. É fácil de identificar qual é o seu outro Deus. É aquele da qual você depende, que quando lhe é tirado, você se vê numa situação de angústia tremenda. Porque o Deus verdadeiro muitas vezes é tirado da sua vida e você nem percebe que Ele está ausente e você não está sofrendo por causa disso. Mas às vezes Ele tira um emprego e aí você fica angustiado. Às vezes Ele tira a saúde e você está angustiado. Às vezes Ele tira o casamento e aí você percebe: puxa vida, que coisa horrível. E às vezes você percebe que essa situação toda era o centro, a razão da sua vida, e aí você diz: agora eu preciso voltar para Deus. Agora, o problema todo é que o pecado é esse grito de independência em relação a Deus, no qual eu digo: eu não preciso, e Deus se torna então o nosso juiz, o libertador, o qual, cheio da autoridade de Deus, vem para pôr e restaurar a paz, a harmonia, reconciliar-nos com o Deus verdadeiro. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. A reconciliação foi estabelecida. Paralelo com isso, significa que cada um de nós tem a mesma responsabilidade de ser juiz no povo ou na atual situação em que nós vivemos. Eu vou fazer o mesmo que Baraque, o mesmo que Débora, o mesmo que Jefté fizeram. Agora, quando eu olho para o ciclo espiritual do livro de Juízes, eu posso aplicar para o ciclo espiritual e a vida de Jefté, que nós vamos ver daqui a pouco mais detalhadamente. Primeiro, Israel fez o que era mal para com o Senhor. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Está no capítulo 10, no verso 6. Começa com a seguinte frase: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então, qual é o segundo passo? O segundo passo é que Deus coloca na mão dos opressores. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Capítulo 10, do verso 6 a 8. O próximo ponto, o próximo passo do ciclo é a servidão. Eles servem durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus, verso 8 do capítulo 10. Ou seja, na vida de Jefté, a gente está vendo o ciclo mais uma vez se concretizando. Israel, então, no próximo passo, passa a clamar a Deus. Você vê no capítulo 10, verso 10, então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. A próxima estação desse ciclo é que o Senhor levanta um juiz. Jefté, o gileaíta, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A partir daí, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté.
Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. O resultado de tudo isso foi que então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Capítulo 11, verso 32 a 33. Até que, por fim, Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então, o gileaita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Capítulo 12, verso 7. Você percebe que o ciclo espiritual que acontece no livro de Juízes é explícito e é impresso na vida de Jefté. Tudo aquilo que acontecia na vida de Jefté acontecia na vida de todos os juízes. Portanto, a gente pode olhar um pouco mais agora para a vida de Jefté e entender uma coisa muito interessante, porque o caos no livro dos Juízes era um caos espiritual que se aplicava na vida política e na vida existencial, social daquela nação toda. Interessante é que todo o caos espiritual que começa com o pecado, na criação de outros deuses, ele reflete muito na nossa vida integral. Por exemplo, quando você pega o Salmo 103, a partir do verso 3, ele diz assim: é o Senhor quem cura todas as nossas enfermidades e é o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades. Ele alicerça, ou ele linka pecado e enfermidade. Tiago 5, ele também faz a mesma alusão. Ele diz assim: se tem alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, os líderes da igreja, e esses vão ungir com óleo o enfermo, e a oração da fé curará o enfermo. E se ele tiver cometido pecados, serão perdoados. O Salmo 32 diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram por causa dos meus constantes gemidos. Significa que, muitas vezes, a área espiritual afeta a vida integral. E eu acredito muito nisso. Muito mesmo, que a nossa relação com Deus, ela tem uma implicação de forma integral nas nossas vidas. E o que o texto está apontando é exatamente isso. Caos em Juízes é sempre fruto de desobediência. Sempre fruto de desobediência. O povo fez mais uma vez o que o Senhor desagradava. O que o Senhor não gostava, o povo fez. O resultado de tudo isso, o caos foi instaurado. Agora, o interessante é que todo caos é uma oportunidade para a promoção da paz. Todo caos é uma oportunidade para a promoção da paz. Sabe o que significa? Que o Brasil nunca esteve tão pronto para o Evangelho como está agora. Porque todo caos é um ambiente propício para a promoção da paz. Todo caos é uma oportunidade para a promoção da paz. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. Todo caos é um ambiente propício para a promoção da paz. Sabe o que significa? Lembra aquela situação em crise que você está vivendo? Em briga, em confusão? Pois é, este é um ambiente propício para a promoção da paz. Olha o ciclo espiritual de Jefté. Olha o ciclo espiritual de Juízes. Todo caos é uma oportunidade para a promoção da paz. Vamos ver o que o texto está dizendo. Primeira coisa, Jefté, um juiz rejeitado no passado. Juízes 11, de 1 a 8. Vamos ler juntos? O texto diz assim, presta atenção. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente,
Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Desde essa época, dinheiro dá confusão em família. Impressionante, desde esta época. Mas o texto continua. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. O cara era bom. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. A primeira coisa que nós precisamos entender é que no passado é uma oportunidade, no caos, o passado é uma oportunidade e não um impedimento. Porque quando a gente olha para a história de Jefté, é uma história engraçada. Jefté era filho de uma prostituta com um sujeito chamado Gileade. Esse cara casou de novo. A mulher desse cara teve alguns filhos que, quando ele morreu, esses filhos chegaram para esse outro rapaz, para Jefté, e disse: você não é considerado por nós filho, nosso irmão, nós queremos que você saia daqui. E ele foi expulso da cidade, a tal ponto que isso deve ter sido colocado diante de um julgamento, porque ele foi expulso mesmo, que quando ele saiu dali mais tarde, foi morar numa cidade chamada Tobi, alguns líderes depois, que viram que Jefté era um bom guerreiro, quando foram procurá-lo, ele disse: escuta, vocês não me expulsaram? Vocês que são líderes aqui da cidade, vocês não me expulsaram? Ou seja, quando meus irmãos, meus meios-irmãos, eles me expulsaram da cidade, vocês não concordaram? Não foram vocês que me mandaram embora? E agora vocês estão me procurando? Então não faz sentido isso. Ele diz: vem para cá, vem nos ajudar a vencer essa guerra toda que está se levantando contra nós. Nós estamos vivendo um caos e a gente precisa de alguém que nos livre. E a gente ouviu falar que você é bom guerreiro, valente. Então vem nos ajudar aí. E Jefté diz: o que eu sou valente mesmo. E eu domino um exército, sou chefe de um bando de vadios. É como se fosse o Robin Hood da época. E ele diz: eu sou, mas se vocês vão me levar de volta, então eu quero governar a nação. Aí, tá bom, vamos conversar. Interessante é que no caos, o passado é uma oportunidade e não um impedimento. Olha o que o texto começa dizendo: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Ele começa apresentando Jefté dizendo: o cara era um guerreiro valente. Você vai dizer: caramba, dá para começar uma história de Walt Disney bacana. Do jeito que começa, a gente pode contar uma história para as crianças, dizendo: esse cara era o tal, valente. Vamos criar um outro filme de Walt Disney chamado Valente. Vamos contar a história para eles. Mas aí quando você começa a ler, você diz: não dá para contar. Porque quando a gente conta a respeito de Jefté, você vai dizer: eu acho que tem mais coisas negativas a respeito dele do que positivas. Primeiro, Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai se chamava Gileade. Presta atenção, ele era filho de uma prostituta. Não necessariamente uma prostituta como nós conhecemos, essa que fica na esquina, ou na Menina Veneno, seja lá o que for, mas talvez alguma sacerdotisa de alguma deusa dessa que se oferecia em cerimônias qualquer, mas eu sei que ela ficou grávida e Gileade resolveu assumir o filho dela, e assumiu.
de uma prostituta. Ele já tinha essa credencial, sou filho de uma prostituta. A segunda característica dele é que ele tinha um pai ausente, omisso e sem moral. Porque os filhos resolveram ir contra ele, a madrasta resolveu ir contra ele, a cidade resolveu ir contra ele e o pai ficou calado. Falou, estou preocupado com outras coisas, talvez eu tenha muita tarefa por resolver, trabalho por entregar, metas por bater, eu tenho que fazer muitas outras atividades, filho, você já está criado, cara, resolva por si mesmo, mas eu não posso fazer nada por você agora. A terceira característica do texto é que apresenta que ele era um cara rejeitado pelos irmãos e a madrasta. Os irmãos botaram o cara para fora e disseram, escuta, você não tem parte na nossa herança. Nós não queremos dividir o que temos com você. Nós não sabemos quantos irmãos ele tinha, nem o tamanho dessa herança. O fato é que dinheiro é uma porcaria desde essa época. Desde essa época. Eu, como pastor, participo de muito encontros onde o que eu tenho que fazer é mediação de dinheiro. Escuta, vamos dividir? Às vezes me dá vontade de falar, é tudo meu. Ninguém sai daqui, show. Vocês estão muito apegados às coisas do mundo, não andeis apegados às coisas do mundo, 10% para a igreja, o resto é meu. Tenho vontade mesmo, tem horas que eu tenho vontade mesmo. Falo assim, sai daqui, que coisa mais feia, vocês apegados com a gente daqui. Mas desde essa época, você percebe que há briga nesse sentido. Desde essa época. Uma outra característica que o texto apresenta é que, além de tudo, ele foi expulso por líderes interesseiros. Os caras só o procuraram porque escutaram de que ele era um cara valente, que os amonitas estavam se levantando contra eles agora. Eles precisavam de um cara valente. Não tinha ninguém que fosse valente. Que eles até prometeram uma recompensa para aquele que fosse valente. Não tinha ninguém que fosse valente. E ele disse, escutamos falar de um cara que lidera um bando de sem vergonha, safados, vadios. Vamos lá ver se esse cara não quer guerrear pela gente, porque é a nossa última opção. A gente promete algumas coisas para ele, mas nós temos um problema com esse cara. Porque apesar dele ser valente, nós o expulsamos daqui, né? O cara é valente, mas ele foi expulso. Então não adianta só chamar o cara, a gente tem que propor algo em troca. Porque ele não vai vir de mão beijada. Nós já fizemos mal para o cara. Uma vez quando nós o julgamos, nós fomos a favor dos irmãos dele. Ele deve estar querendo uma vingança sobre nós, cara. E o bicho é valente. Na hora, vai você, que é o mais velho, primeiro. Se ele bater em você, a gente já sabe que não é ele que a gente tem que procurar. Mas, apesar de tudo isso, ele tinha uma coisa positiva. O sujeito era valente e líder de um bando de safados. Então não dava para fazer muito bem um filme da Walt Disney para crianças. Porque as qualificações desse líder não favoreciam muito. Porque o cara não era algo que nos enche os olhos, né? Talvez, se fosse um atacante, quem sabe, com sangue nos olhos, que não fosse um poste, ou um cone, ou qualquer coisa mais parada, que foi a melhor atuação dele, foi ontem, porque não entrou em campo, mas alguma outra coisa poderia ser melhor. O fato é que, quando a gente percebe quem ele é, a gente diz, esse sujeito talvez não tenha. Mas o que é interessante nessa história toda é que eu e você, muitas vezes, a gente fica
apegados ao nosso passado, não ficamos? Ah, eu sou assim porque, olha só, mamãe, papai me criou dessa forma, me abandonou, amou mais a minha outra irmã do que a mim, gostou mais da outra do que eu. Eu fui assim, eu fui excluído, eu fui feito, eu não tive oportunidade, ele teve, fulano é rico, eu não sou, ele cresceu, estudou bem, eu não estudei, sabe? Meu marido me traiu, eu traí, e fica carregando coisas do passado que fica naquela paralisação da análise. Sabe, você fica olhando para o passado o tempo todo, como se o passado fosse algo que você tem que carregar, olhando para o passado, dizendo, eu sou aquilo que o passado me... Você é nada. Se você quiser carregar o passado, você vai continuar olhando para o passado. Eu gosto do texto que diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Você só vai esquecer as coisas para trás que estão no passado, quando você entender que você tem que olhar para frente. O problema é que você fica o tempo todo só olhando para o passado, e o que eu acho interessante em Gideão, é que em Gideão em nenhum momento ficou olhando para o passado dizendo, os meus irmãos me tocaram para fora de casa, eu sou filho de uma prostituta, já pensou o que vão fazer por mim? Eu vou olhar na rua, e eles vão olhar para mim e dizer, se me xingarem eu vou dizer, sou eu mesmo. Uma coisa incoerente. Ele olha e diz, cara, não dá. E o mais bacana nisso tudo é que tem um capítulo em Hebreus 11 que é denominado por nós como a galeria dos heróis da fé. Sabe o que significa? A galeria daqueles que olharam para Jesus, para Deus, e entregaram a sua vida para Deus, confiaram em Deus e viveram por Deus. É a galeria daqueles que olharam para frente, esqueceram das coisas que ficaram para trás e olharam para frente, que se desembaçaram de todo o peso e pecado que tenazmente assedia e correram com perseverança a carreira que está proposta sem olhar para trás, sem deixar que essas coisas e essas marcas do passado, esse caos que foi instaurado, fizesse valor na vida dele. Pelo contrário, o que era caos ficou para trás porque Jesus Cristo organiza o caos. Quando a gente começa a ler a Bíblia, era a terra sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face da terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. 6 dias depois, o que era sem forma e vazia, estava completamente cheio de significado e cheio de conteúdo. Significa que Deus dá forma e dá conteúdo, aquilo que não tinha forma e não tinha conteúdo, aquilo que era um caos. Portanto, você tem a opção hoje de ficar olhando para o caos ou olhar para Jesus. A opção é sua. Porque se você ficar olhando para o caos, você vai ficar estagnado, parado. Mas se você olhar para Jesus, você pode fazer que nem Jefté, que faz parte da galeria dos heróis da fé, que estão em Hebreus 11, 32, quando o autor de Hebreus, depois de ter relatado um monte de homens e mulheres que viveram pela fé, diz assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque e quem mais? Jefté. Eu não tenho tempo para falar de Jefté, mas é um herói da fé, é um sujeito que tinha tudo, muito mais do que você, para ficar olhando para trás, mas não olhou, ele olhou para frente, ele ficou olhando para o autor e consumador da fé dele, esqueceu das coisas que ficam para trás, ele esqueceu. Todo caos é uma oportunidade da propagação da paz. E a paz começa se propagando na minha vida. Eu olho o caos que estava instaurado em mim e a paz que Jesus Cristo instaura em mim. O encontro pessoal que eu tenho com Jesus Cristo organiza a minha vida. Organiza, gente.
organiza. A outra coisa que a gente aprende no texto é que no caos a prioridade é e sempre será Deus. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor. Presta atenção o que o texto diz mais. O triste caso dos líderes que chamaram e convidaram Jefté. Venha, disseram eles, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Gileade, na verdade, era uma região de Israel que compunham 2,5 tribos do povo de Israel. Os líderes de Israel, estes que procuraram Jefté, eles eram uns oportunistas. Esses caras que estavam o tempo todo rodeando Jefté e fazendo uma proposta a ele para que voltasse ali para a região de Gileade, para Israel, e pudesse ali enfrentar esses amonitas, eles eram, antes de mais nada, uns grandes, uns picaretas, uns líderes oportunistas. Eles não estavam preocupados com uma verdadeira adoração ao Senhor, a fim de que Deus levantasse um libertador, um juiz, um homem íntegro e temente a Deus, que tirasse o povo do caos e que vencesse de fato esse povo que se levantava contra eles. Não tinha, e você não vê em nenhum momento, a preocupação desses líderes em orarem, em buscarem a orientação de Deus, em serem guiados por Deus, de confiar em Deus, de entregar a vida para Deus, a nação para Deus, e obter de Deus a orientação para eles, dizendo: Senhor, quem é que vai nos guiar nessa história toda? Vocês não percebem. A gente lê esse texto e não vê. Na verdade, eles queriam fazer por conta própria. Eles garantiriam para si a posição de autoridade. Eles queriam se manter no topo, no alto de todo o comando ali da região. Veja a primeira proposta deles para Jefté: seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Cuida dessa guerra. Dirige a gente contra essa nação. Comanda aí o exército. Só que eles estavam preocupados em ter um cara que enfrentasse esse exército. Só que eles não consideravam que eles estavam tratando com alguém que tinha a mesma ambição que eles. Porque Jefté também estava preocupado com ele. Ele dizia: vocês me expulsaram, vocês me odiaram. O que é que vocês querem comigo? Vocês querem que eu só lidere essa batalha? Não vou não. Estou fora. E aí eles percebem com quem eles estão lidando, e aí eles chegam num patamar a mais. Então tá bom. Se vocês não querem lutar, se você não quer, Jefté, lutar somente essa batalha, então a gente vai propor uma coisa a mais. Essa contratação barata, esse salário pequeno, esse status pequeno, esse cargo que não te atraiu, a gente vai propor algo maior. Você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Não é só o comandante de uma batalha. A gente vai te pôr sobre todo mundo. Você topa? Aí Jefté diz: aí vocês falaram a minha linguagem. Estou dentro. Deixa eu consultar Deus, mas estou gostando do que você está propondo. O caos, ele sempre promove deslealdade, desunião, diferença e desarmonia. Por isso, todo caos é oportunidade para promover a paz. Você nunca vê uma situação de briga entre duas pessoas,
de confusão entre duas famílias, de discussão entre dois colegas de trabalho, que não esteja promovendo desunião, desigualdade, aonde um queira ter maior poder, ou maior status, ou maior qualidade, ou maior quantidade de direitos do que o outro. Por isso que todo caos é uma oportunidade de promoção de paz. Porque o caos, ele favorece, ele promove a deslealdade, a desunião. O que dirigia esses líderes era, sem dúvida alguma, uma ambição egoísta. E hoje, eu e você, nós vivemos uma cultura, nós vivemos num ambiente, nós vivemos uma situação que, sem dúvida alguma, o importante é ganhar. O importante é ser o primeiro. O importante é estar entre o primeiro e o primeiro. Do segundo para baixo não vale a pena. A preocupação ontem era, se a gente ganhar o terceiro, a gente ainda vai ter que ir para o Maracanã e ver os argentinos se ganharem, recebendo a taça. Para nós, alguns diziam, isso vai ser a morte. Para mim, talvez até seja a glória. E hoje vivemos a cultura do que o importante é ganhar, acima de tudo e de todos temos que nos dar bem, nossa vontade é prevalecer, nossos desejos serem saciados, não adianta ser o quarto colocado, isso não vale nada, é vergonhoso perder, é vergonhoso tomar gol, um atleta não pode demonstrar suas emoções, porque temos que nos mostrar sempre fortes e superiores, por cima, acima de tudo, nos dar bem em tudo, nunca ceder, nunca retroceder, sempre ganhar, sempre ganhar, sempre ganhar. Essa é a nossa cultura. É assim que a gente tem que viver. Se você está dentro da sua empresa, você tem que passar o seu colega de emprego, de trabalho. Você tem que bater as metas. E se você bate as suas metas, o seu chefe vai olhar para você e vai dizer, puxa vida, você bateu as suas metas, talvez elas estejam baixas, você vai ter que aumentar um pouco mais. Porque o interessante é que você precisa ganhar, 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 porque essa é a nossa cultura. E nós trazemos isso para tudo em nossas vidas. O nosso relacionamento com Deus reflete nisso. As nossas orações é, Deus, eu preciso ganhar, 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 ganhar. Se Deus não responde uma oração, eu começo a ficar frustrado. Esse Deus não vale. Será que esse Deus existe mesmo? Poxa vida, Ele não está batendo as minhas metas. Eu tenho pedido coisas e Ele não responde. Cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Caramba, que papo é esse? Mas a Bíblia diz que o caos se arruma muitas vezes de forma contrária. É considerando o outro superior a nós mesmos. Filipenses 3, 3 e 5 diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Considere o outro superior a si mesmo. Considere o outro superior a si mesmo. Só quando eu considero o outro superior a si mesmo, é quando eu digo eu não tenho mais o direito de ser aquele que vai ganhar, ganhar, ganhar. É quando eu interrompo o processo de maldade. É quando eu sou sal e luz. Porque o conceito de Jesus Cristo, quando ele diz bem-aventurado, 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 feliz, 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 feliz é o manso, feliz é o que chora por causa dos seus próprios pecados, feliz é o que tem fome e sede de justiça, feliz é o que é perseguido. Quando é feliz a pessoa assim, esta pessoa, ela é sal. E sabe o que é ser sal? Sal naquela época é que nem o bacalhau, é que nem a carne de sol, é aquela que tem a capacidade de poder ficar fora da geladeira e o mal, a contaminação não aumentar, não progredir.
O sal tem a capacidade de interromper o aumento da maldade. Quando se é feliz porque é perseguido, quando se é feliz porque tem fome e sede de justiça, quando se é feliz porque chora, quando se é feliz porque é manso, então você é sal, porque você tem interrompido o crescimento da maldade. Você deixou de pensar nos seus próprios interesses, mas você considerou o outro superior a si mesmo. E por causa disso, você é feliz. No caos, a prioridade é Deus. Todo o caos é uma oportunidade para a promoção da paz. Todo o caos é uma oportunidade para a promoção da paz. No caos, há a necessidade de estrutura e atitude. Uma das grandes marcas do caos é a falta de estrutura e a falta de atitude. É o cara não saber o que fazer, é o cara não ter nada para se segurar. O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras. Agora devolva-me essas terras pacificamente. Quando Jefté começou a discutir com os amonitas chegaram para Jefté e disse: escuta, vocês estão na minha terra, devolva a minha terra. É por isso que eu estou vindo para cima de vocês. Eu quero aquilo que me pertence. E o caos foi instaurado porque o rei da nação inimiga tinha plena convicção de que o povo de Israel estava dentro da terra que lhe pertencia. O direito do outro estava sendo destruído. E Jefté chega então com estrutura e atitude. Primeira parte da estrutura, ele chega dizendo o seguinte: foi de Seom, rei dos amorreus, e não dos amonitas. Você está confundindo. Essa terra nunca foi sua. Essa terra era dos amorreus e não dos amonitas. Olha a escritura aqui, ó. Tá vendo? Engraçado, viu, gente? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Como crente é bagunçado nos seus contratos. Esse papo que entre crentes não precisa ter registro, não precisa ter papel. O problema não é que eu não concordo ou eu vou desfazer o que eu falo. O problema é a memória que é fraca. O disse, que não disse, que disse, sempre vira confusão. Por isso escreva. Uma das outras coisas que eu gasto muito tempo é mediando confusões. Porque sempre tem, eu falei, você falou? Falei. Você escreveu? Não, então você não falou. E para mim, ultimamente, estou sendo muito prático. Você falou? Falei. Escreveu? Não. Você escreveu? Não. Então tá bom, então eu vou mediar. 50% para cada um. Não estão felizes? Então me dá. Põe no meu bolso 10% para a igreja. Estou ficando rico nas minhas mediações. Já a igreja não vai precisar mais pagar salário para mim. Mentira, viu, gente? Mas o fato é que fica nessas... Tem que aprender a ter estrutura. Organizar. Tem que ser organizado. Tem que ser organizado. Está aqui, ó. O próprio Jesus diz: o escrito de dívida que você tinha comigo, eu cravei na cruz. Você tinha um escrito. Eu cravei na cruz. Tem que ser organizado. Tem que estar estruturado. Tem que estar organizado. Segunda coisa,
é que o Senhor deu a terra a Israel. Ele diz, além de eu ter a escritura aqui, não foi de vocês, dos amorreus, mas essa terra foi de Seom, rei dos amorreus, e não dos amonitas, você está confundindo. Essa terra nunca pertenceu a vocês, e sempre foi de um outro rei. O que eu quero que você saiba é que essa terra, quem me deu também foi Deus. Foi numa batalha onde Deus nos deu. Então, o que eu quero que você saiba é o seguinte, se você está infeliz disso, ele até fala, vai falar com o teu Deus e discuta com ele. Manda o teu Deus resolver isso. Agora não vem aqui ficar reclamando de algo que o meu Deus me deu. Vá reclamar para o seu Deus. E a terceira coisa, ele diz o seguinte, eu já estou nessa terra há mais de 300 anos. Mesmo se não fosse conquistada por mim no passado, daquele outro rei, e mesmo se Deus não tivesse me dado, já uso capião, filho. Já faz muito tempo que eu estou nessa terra. Agora é tarde. Esquece. Eu tenho subsídio legal. Não tem, doutor Anselmo? Tenho subsídio legal. Isso é meu. E tinha. Se você vai para as leis de Deuteronômio, tinha. Então, quando a gente fala de estrutura, ele tinha estrutura, porque o caos resolve com estrutura. Muitas vezes a gente está vivendo um caos e a gente fica de joelho dobrado, falando, Senhor, resolve esse caos. Deus não vai resolver assim. Deus vai falar assim, levanta, filho, vai pôr estrutura nas coisas. Vai olhar como se organiza essas coisas. Vai olhar, é que nem olhar para o quarto do meu filho, dos meus filhos, os dois dormem juntos, e eu ficar do meu quarto orando, Senhor, ajuda a arrumar aquele quarto. Eu garanto para vocês que se eu ficar do meu quarto orando, vai cada vez piorar. O caos vai se instaurar ali. Um dia desse, um deles me mandou um vídeo. Ele amarrou o brinquedo do cachorro no ventilador, numa corda, e ligou o ventilador. O cachorro estava que nem um louco. Daí para pior, gente, eu tenho 2 meninos, e são bons. São poucos, não, são bons. Ele chega para mim e fala assim, pai, você é muito bravo. Eu falei, como não posso ser? Me deu outra opção. Então, tem que ter estrutura. Agora, outra coisa além de estrutura, tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Aí é osso. Não adianta ter estrutura se não tiver atitude e atitude do Espírito. Se o fruto não for do Espírito. Aí a coisa vai por água abaixo. Alegrem sempre no Senhor, Filipenses 4, 5. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. A amabilidade de vocês conhecida. Que vocês sejam conhecidos pela amabilidade. Sabe o que é isso? Significa que todo caos é uma oportunidade para a promoção da paz. E eu vou promover a paz através da minha amabilidade. Eu vou interromper a maldade através da paz. Através da paz. Interessante é que quando você for ler a história de Jefté, você vai ver que ele errou uma hora. Porque o texto diz assim, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. E aí ele vira e faz um voto, Senhor, um voto do qual ele não precisava fazer, porque era um voto para que quem fazia porque o Deus era Baal, que aceitava, Baal era um Moloque, que aceitava sacrifícios humanos. Ele diz, Senhor, se eu for bem sucedido nessa batalha, aquele que sair ao meu encontro da minha casa, eu vou oferecer como sacrifício. O Senhor nunca aceitou sacrifício humano, nunca. E Jefté disse, aquele que sair ao meu encontro, eu vou sacrificar.
ele não foi nem um pouco espiritual. O Espírito Santo tinha acabado de entrar nele, e ele não foi nem um pouco espiritual. Ele vai, vence, sabe quem sai ao encontro dele? A sua única filha virgem. E ela sai tocando tamborim. Maradona é muito melhor que Pelé. Na hora que ela cantou isso, o Jefté olhou e disse: não, você não. Qualquer outra pessoa, menos você. Você não. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que ele não sacrificou, porque ela permaneceu virgem sem conhecer um outro homem, que ela foi colocada a serviço para o Senhor nos templos, alguma coisa assim, porque o Senhor não aceita sacrifício humano. Alguns dizem que ela foi sacrificada mesmo, mas isso no Senhor nunca se aceitaria, e isso não foi pedido por Deus, isso foi voto do próprio Jefté. Mas uma atitude totalmente incoerente, fora das condições e do propósito de Deus. Porque o que Deus pede é a atitude cheia do Espírito Santo, porque todo o caos é uma oportunidade para a promoção da paz. Da paz. Todo o caos é uma oportunidade para a promoção da paz. E por fim, gente, lembrar de Hebreus 11. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. O caos é para ser enfrentado com fé. É uma jornada de perseverança, mas uma jornada de fé. Fé é acreditar em Deus e se entregar para Deus. É você viver na base de Deus, por Deus e em Deus. Isso é fé. Portanto, Jefté é alguém que acreditou em Deus no meio do caos, com um passado todo errado, muitas vezes fora da culpa dele. Ele não tinha culpa porque era filho de uma prostituta. Ele não tinha culpa porque os irmãos dele não quiseram mais que ele participasse ou measse a herança. Ele não tinha culpa porque ele foi excluído da própria nação pelo próprio povo e os líderes. Ele não tinha culpa. Mas ele caminhou na fé, de tal maneira que ele faz parte da galeria dos heróis da fé. O caos é para ser vivido na fé. E é uma oportunidade para a propagação da paz, para a promoção da paz. Se nós estamos vivendo o caos, o ambiente nunca esteve tão propício, o terreno nunca esteve tão fértil, para a propagação das boas novas como agora. Portanto, nós precisamos ser como Jefté, esquecer o passado e caminhar em frente, com estrutura, com atitude, mas caminhar em frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?